Igreja de Sardes. Como podemos ver nas ruínas, esta igreja tinha uma sinagoga judaica, de onde vieram os primeiros cristãos afastados da idolatria pagã. Mas sofreu influência do Império Romano, que através do imperador Tibério introduziu lá uma falsa deusa romana chamada Cibele, blasfemicamente chamada Rainha do Céu. Encontrava-se lá uma fonte onde, antes de se reunir, costumava-se lavar as mãos, um costume judaico passado para aqueles cristãos, e um altar onde o evangelizador evangelizava. Então estes primeiros cristãos foram dispersos por não aceitarem a idolatria imposta pelo Império Romano. No ano de 1170, tivemos os valdenses na França e Itália discordando da Igreja Católica com sua idolatria, mas foram vencidos e muitas Bíblias queimadas por esta Igreja Católica. Porém, em 1529, através do ex-padre Martim Lutero, iniciou as igrejas protestantes ou evangélicas. Estava novamente viva uma igreja sem ídolos pagãos. Depois, nos Estados Unidos, em 1992, surgiram outras igrejas evangélicas, as pentecostais, e não parou por aí. Até hoje está se formando igrejas evangélicas. Interessante é observar que muitas igrejas evangélicas de hoje ainda possuem raízes judaicas, como a Arca da Aliança, o candelabro, a Estrela de Davi e até mesmo o dízimo. Foi-se a igreja de Sardes e vieram as igrejas cristãs apartadas da adoração a ídolos e o paganismo. Quinta carta, a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Isaías capítulo 11, versículo 1. Porque botará um rebento no trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Continuação do versículo 1. Eu sei as tuas obras, que tens reputação que vives e estás morto. Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Versículo 4. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e Deus. Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mateus capítulo 7, versículo 23. E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras completas diante de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Versículo 16. Conhecemos a caridade nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, e cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 42. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Versículo 43. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, não me visitaste. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira,
e meu pai é o lavrador. Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e a limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 3. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma verdade e se há algum louvor, nisso pensai. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Recebido. 1 João capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Bom, nós recebemos o Espírito Santo. Ouvido. 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Bom, então temos ouvido a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 3, continuação. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mateus capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 7. Porque os que dormem, dormem doidos. Os que se embebedam, embebedam-se doidos. Versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, versículo 22, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Marcos capítulo 7, versículo 23. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Evidentemente que as pessoas não contaminadas são as que não estão praticando nenhum desses pecados e andarão de branco. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. Versículo 24. Porque toda a carne é como Eva, e toda a glória do homem como a flor da Eva. Secou-se a Eva e caiu a sua flor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade,
e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Mateus, capítulo 10, versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.